Eu queria que vocês vissem esse vídeo aqui comigo. Intelectual que só pensasse a partir do Marx. Também ia ser Ah, enviesado que eu teologicamente. basicamente posso lhe afirmar categoricamente um dos motivos em que eu tinha um interesse por filosofia, mas quando me deparei com a academia, só se falava desse cara, eu enchi o saco, cara. Não, Quando você vê um pensamento como esse, você tem um pouco de atenção. É interessante você ter atenção a esse. Não tenho dúvida que algum papangu vai ouvir esse vídeo e depois vai ficar falando assim: a academia toda só fala em Marx. Nunca pisou na Universidade Federal. Nunca pisou na academia. Academia é muita gente, academia é muita coisa. Academia é muito grande. Que academia é essa que só fala no Marx? Inclusive, eu queria que você me convidasse para essa academia, para assistir uma aula. Porque na minha trajetória educacional inteira, eu ainda não vi Marx em ciências sociais, tá? Aplicada, ok, mas ciências sociais. Ainda não vi Marx. Adoraria que você me levasse para conhecer essa faculdade, essa academia que só fala de Marx. Porque as que eu estudei, nenhuma falaram. Aliás, as que eu estudei, muitas, eu não vi quase nenhuma autora, mulher, eu não vi quase nenhuma pessoa negra, eu não vi quase nenhum professor negro, e eu vi alguns alunos negros, em uma. Em todas as outras, eu quase não via. Que academia é essa que você está falando? Ela existe mesmo? Ela é observada? Ela pode ser observada? Então, antes de você que está vendo esse vídeo sair replicando isso, que a academia só fala em Marx, você vai ver mesmo, cara. Você vai para a Universidade Federal. Sabe? Tem algumas coisas que são muito difíceis de entender, cara. E o pior não é isso. O pior são pessoas que assistem esses vídeos e que saem falando isso. Sabe? Assim, sem sequer averiguar se isso de fato corresponde a uma coisa que pode ser real ou não. Mas vamos, acho que cabe a gente explorar um pouco mais esse pensamento. Por que se tem essa noção de que a academia inteira fala em Marx? Por que o Marx se incomoda tanto também? As ciências sociais, diferente das demais ciências, ciências naturais, tarará, a ferramenta teórico-metodológica não pode se estabelecer a partir de premissas que sejam imutáveis. Porque dizer, por exemplo, que existe uma lei que ordena o comportamento, que é uma lei que antecede a existência do comportamento, é dizer que, se a partir de uma mesma forma eu e você formos imaginados, pensados ou atravessados, a gente vai se comportar desse mesmo jeito, então vai resultar na mesma ação. Isso é inverídico. E é inobservável, é impossível de ser observado. Então, pensando que os movimentos que compõem os indivíduos eles são muito mais complexos, eles não são estáticos, então as ciências sociais e o pensamento social não pode se estabelecer a partir de leis. Alguns teóricos imaginam isso, outros não. Outros, inclusive, como na antropologia social, procuraram, a partir de uma semelhança de método, estabelecer premissas que fossem leis para compreender as relações humanas a partir de estruturas que são recorrentes e que produzem formatos e que produzem movimentos e que produzem concepções e que produzem formas de se mover, de estar e de existir na sociedade. Esses mesmos teóricos, a partir dessa semelhança, recorreram a esse método e tempos depois, nas ciências sociais, se observou que essas estruturas elas não poderiam ser compreendidas como leis porque a partir de parâmetros muito similares, determinadas sociedades produziram noções culturais, expressões culturais tão díspares que não se aproximavam em nada, mesmo com similaridades sendo observadas por essa tessitura invisível. É complexo isso, né? É um pouco, mas leiam Radcliffe Brown e leiam Claude Lévi-Strauss, que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, entendido que as ciências sociais não poderiam se organizar como as demais ciências a partir de leis universais, uma forma para conceber as relações e uma forma para se desenvolver o pensamento científico-social seria necessário. É então que se desenvolve nas ciências sociais a instituição de paradigmas para se pensar determinado fenômeno. E como é que se institui, embora as ciências sociais não sejam reconhecidas como ciências paradigmáticas, né? Que acho que isso é importante de ser ressaltado. Então, como é que se institui, que é o tema para outro vídeo, para esse não, mas eu vou falar sobre isso. Então, como é que se institui um paradigma? Determinado autor, observando determinado fenômeno, passa a imaginar essa tessitura invisível que promove esse fenômeno, e a partir disso ele tenta desenvolver formas para captar essa tessitura. Alguns autores se aproximaram tanto dessa tessitura que eles passam a se instituir como algo que precisa ser passado para se pensar determinado fenômeno social. Quais autores? Pensar nos clássicos, eu acho, né? Weber, Durkheim,
sei, né? O Claude Lévi-Strauss, nas ciências sociais aplicadas, né? Na antropologia, Bourdieu, que eu acho que é um dos que pensa bem a estrutura social, né? Michel Foucault, alguns autores conseguiram desenvolver formas para captar o que é invisível e deram forma ao que é invisível, e sempre que você olha para determinado fenômeno social, você diz, não é que há semelhança demais no que foi pensado por esse autor? Então esse pensamento social, ele passa a se instituir como um paradigma, é alguém que você vai precisar passar por ele. Talvez por isso o Marx incomode tanto, né? Porque você precisa passar por ele para pensar determinado fenômeno. Eu tenho, tenho 2 graduações, não é para dar carteirada em ninguém e tal, nada disso, assim, porque eu acho isso ridículo, né? Ter uma graduação não faz de você diferente de ninguém. Muito pelo contrário, pode até apontar para uma coisa que fez você ocupar aquele lugar de diferença mesmo, mas quase como um direito que os outros não têm, né? Mas não é o caso, né? Eu acho que eu tenho 26 ou 27 anos, eu teria que ver ao certo. Mas, em todo esse tempo que eu entrei na faculdade com 16 anos, eu nunca li Marx na faculdade, em ciências sociais, aplicada. Eu nunca li Marx. Então, que academia é essa? Então, sabe? Que academia é essa que você está falando? Academia que só fala em Marx? Inclusive, eu queria ser convidado para essa academia. Porque o pensamento científico e o pensamento filosófico do Marx é importantíssimo. E é talvez por isso que vocês se mordam tanto. Porque precisa passar por ele, porque ele instituiu um paradigma para pensar as relações de classe. Como assim? Haviam relações de classe dispostas numa forma, e havia na filosofia de sua época uma forma de pensar um indivíduo que concebesse as relações de mundo e o significado da vida por um pensamento universal, um espírito que promovia as ações. O que é observado, ele precede ao que pode estar gravando pro meu canal do YouTube. Mais ou menos essa parede velha. Ah, o que é que tem, mulher? Qual é o problema? Tem um canal no YouTube, você já viu meu canal? Não, chega disso. Pois segue meu canal no YouTube. Depois me indica qual é. Eu vou mandar pra você. Pois tá bom, menina. Que foi com quem? Foi com uma iluminação e um cano. Mas, menina, tá vendo? Você gostou? Mas é pra você seguir. Tá sério. E compartilhar também. Mas você fala sobre o quê? Tanta coisa. E aí? Várias coisas da vida, observações, né? Não, eu quero... Falando sobre o pensamento social e sobre as questões que foram desenvolvidas, as questões produzidas por uma filosofia da época para pensar o indivíduo, para pensar o existir e a vida, e que deixaram lacunas. Quais foram essas lacunas? Interrogações. O que haveria então antes do que é observado? Uma ideia, e a partir da ideia onde nasce e reside todas as coisas, nós existimos numa ideia, a ideia precede o que é material precede o que é a ideia. Então, na filosofia da época, uma questão foi produzida, que era o quê? O que existe é a ideia, e a partir dela é que é proveniente toda a experiência de vida. E aí chega o Marx dizendo, olha só, eu acho que vocês estão viajando, né? Eu acho que vocês são boys, e eu acho que vocês vivem realmente no mundo das ideias. E é por isso que para vocês, o que há são ideias. Porque o que existe mesmo é a vida social que é observada. É por isso que ele é um materialista. Não porque, quando você fala materialismo, aí não está falando de materialismo de coisas assim, mas é uma coisa que é mensurável pela observação e que se repete e que se estrutura e que passa então a produzir noções, identidades, coletividades e que é a vida. Então você não vive na sua ideia. A ideia pode dar sentido à vida, mas ela não cria a vida, porque a vida é o que ela é. Você estando aqui ou você não estando. Então a interrogação em algum momento da filosofia de sua época foi sanada pelo Marx por uma teoria que institui um paradigma. Qual que é o paradigma? Materialismo histórico dialético. A ideia produz o que é produz os sentidos da vida, assim como... Por que é dialético? Porque a ideia produz o significado e o significado produz a ideia. Por isso que é dialético. Porque vai e volta. Vem para mim, vem para você. A vida está me dizendo o que eu sou e eu estou dizendo a vida o que ela é também. Ao passo que assim a gente se constrói. E assim as relações humanas são estabelecidas. Só que para o Marx, pera, está faltando alguma coisa. É preciso historicizar esse processo para pensar na forma como o sujeito, a coletividade, que o Marx não pensa o sujeito ainda, né? A coletividade se constrói e assim as relações de poder passam a ser estabelecidas e pessoas se constroem nisso.
A coletividade se produz a partir disso, tudo a partir disso. Então, a partir de uma questão, uma outra é produzida, uma resposta é produzida, esse é o movimento, né, do pensamento. Você tenta responder uma pergunta, a sua resposta gera uma outra pergunta, vem alguém e responde a sua pergunta, e essa pergunta gera uma outra pergunta. E assim o pensamento vai sendo preenchido e produzindo lacunas. Preenchido e produzido lacunas. Esse é o pensamento social. Filosofia, sociologia, antropologia. O direito não, o direito é uma coisa à parte, porque o direito não estuda a vida social, né? O que o direito estuda é só ele mesmo, é só o texto constitucional. O objeto de estudo do advogado é o texto constitucional, ponto. E o que deriva dele, que é quase como um ecossistema particular. Então o direito se dissocia da observação da vida em sociedade, e é por isso que ele falha, né? Ele não acompanha a vida social, ele acompanha um texto. Esse texto passa a ser incorporado à vida social, à transformação social, à agência. Passa a produzir movimentos que fazem com que nesse texto seja incorporado algo. Mas não mas esse texto aqui, ele cede essas relações, ele não sucede elas. E eu acho que, mas é claro, assim, eu sou um leigo, eu não sou formado em direito. Então pode ser, inclusive, que eu estou falando muito, fazendo uma crítica que é infundada. Eu acho que eu teria que ter alguns advogados aí, enfim, cientistas do direito para incorporar um pouco mais de sentido e dar um pouco mais de forma que seja mais semelhante à crítica que pode ser feita ao direito de fato, né? Então as ciências sociais, elas observaram esses fenômenos e elas procuraram dar forma a uma tessitura invisível que a gente não sabia, que a gente tenta dizer o que é, e alguns conseguiram. E esses que conseguiram muito bem, eles passaram a instituir um paradigma. O que é? Querendo ou não, você vai ter que passar pelo cara para pensar determinado fenômeno. Querendo ou não, você vai ter que passar pelo Marx para pensar a filosofia da época. Querendo, porque o Marx era um filósofo, de verdade. Não como os filósofos de Araque, né? Que tem um monte aí. Como assim um filósofo de verdade? Talvez naquele momento fosse diferente. Mas hoje, não só pensar não faz você um filósofo, porque todo mundo pensa, né? Então, há mais para que seja necessário que você possa ser reconhecido como algo. Recorrer a um método. Você pode ser um pensador orgânico, por exemplo, né? Isso é um fato, né? A gente tem um monte de pensador orgânico que não são pensadores que recorrem ao mesmo método para se ver validado as suas questões, as suas respostas, as suas lacunas, tarará. Alguns outros não. Alguns, olha, eu não estou nem aí para método. Para mim isso não faz diferença. E o que eu quero é falar para pessoas. E aí tem um monte de gente que escuta essa pessoa falar. E esse monte de gente que escuta essa pessoa falar, vê que alguns concordam com determinadas coisas, passa a ver na sua vida uma observação que faça sentido, e essa pessoa passa a ser reconhecida como sei lá, um intelectual orgânico, um filósofo orgânico e tal. Mas o fato é que para se pensar na produção desse saber, na produção da interrogação, hoje você tem que recorrer a um método, não tem o que fazer. Para validar a sua interrogação, a partir de uma forma. E é recorrendo a esse método que essa interrogação, esse sentido, esse anseio, sei lá, o que for que você, a sua pretensão, ela pode se ver validada. E aí você pode ser reconhecido como pensador e tal. Então Marx, ele coloca tem uma lacuna que é produzida por um determinado pensamento, para pensar a vida social. Olha só, tudo é proveniente de um espírito universal, que é a ideia, e a partir dela é de onde nasce toda a vida. E o Marx diz assim, pera lá, é da ideia onde vem tudo? Mais ou menos. Da ideia vem um sentido. Mas mesmo se não houvesse a ideia, a vida social existiria. Independe dessa ideia. Elas se atravessam de modo que uma faz possível que a outra seja compreendida. Mas até aí, é só o que há. E depois disso, historicizar o processo de nascimento dessa mediação entre o que dá sentido e o que não dá sentido, o que faz sentido e o que não faz, o que produz significado e o que não produz. É daí onde vem o histórico. Então, é um materialista, porque concebe as relações de mundo a partir do que é observável, do que existe, do que está aqui, e não de uma ideia. É histórico, porque historiciza o processo de construção dessa ideia, de produção de significado da vida, e é dialético, porque diz que a ideia e a vida, as duas, elas dialogam e assim elas produzem sentido uma na outra. Então ele sana uma questão filosófica de sua época. E é por isso que você recorre a ele. Entendeu? Se morde as costas, nem cavalo aguenta. Pode reclamar bem muito, filho. Mas se você quiser pensar a sociedade, você vai ter que passar por esse paradigma. Até para discordar. Porque esse é o ponto do paradigma, entendeu? Ah, mas eu discordo. Mas você vai ter que falar de mim. Você tá entendendo? Esse é o paradigma. É por isso que eles se mordem, filho. Tem que passar pelo homem, não tem jeito. Paradigma social, é o Karl Marx. Pode, Marx, tá. Mas vamos pensar agora na realidade mesmo, né? As academias, elas são muitas, elas são diversas.
E assim, você pode, como eu, passar uma vida inteira na academia, que não é o caso, porque eu sou muito jovem. Eu tenho entre 25 e 27 anos, eu só não sei dizer certo qual é a minha idade. Você pode, é real que eu não sei. Eu não sei se eu tenho 26 ou se eu tenho 27. Que merda. Ai, meu Deus, eu queria passar por isso. Eu nasci em 97, é isso. O resto é com vocês. E às 16 e 14. Tenho, enfim, não quero falar sobre signo e tal, mas minha lua é em câncer, meu ascendente é em câncer, tal. Minha Vênus é em Leão, meu Marte é em Libra, pode isso, né? Mas enfim, vamos lá. Então, você tem que passar pelo Marx, não tem o que fazer. Para pensar determinado fenômeno. Tá entendendo? Tem que passar por ele. Só que o fato é que as academias no Brasil, elas passam por ele. Algumas, muitas, na verdade. Vou contar uma coisa que eu ouvi para vocês em um colegiado para decidir se o curso de pedagogia ia ser de tarde ou ia ser de noite. Eu ouvi isso, eu não vou dizer qual foi o curso. Eu ouvi isso de um coordenador do curso, inclusive. Ele falando assim, olha só, a gente precisa aqui de alunos qualificados. E a gente sabe que os alunos que vêm de noite, eles trabalham. E quando eles chegam aqui, eles não conseguem nem participar da aula, eles estão cansados. Então, eles não são qualificados. Então, o curso tem que ir para tarde. Porque de tarde a gente não vai ter aluno que trabalha. Pedagogia. Eu ouvi isso de um coordenador de curso de pedagogia. Então, isso é mais ou menos para exemplificar para você o que é a academia brasileira. Essa ideia da faculdade, que tem plantação de maconha, não tem, tá? Só para você não se frustrar quando você chegar lá. Não tem. Você vai ter que pagar. Não tem o que fazer. Ninguém vai te dar de graça. E, brincadeira à parte, essa ideia da faculdade, que você chega que você chega lá, que você vai ver um monte de... Isso é tudo balela, gente. Isso é conversa. Você tá na faculdade há muito tempo, a única coisa que você quer é se formar. Depois de se formar, ter um bom salário. Como cientista social, não vai acontecer. Porque quem escolhe ciência social sabe que não vai para ficar rico. Sabe que não vai para ganhar dinheiro. E talvez por isso que seja a estrutura para ciências sociais seja de qualquer jeito. Inclusive, quando você entra, até no campus, quando você entra numa faculdade que você vê o campus, que é o da área de ciências humanas, que é o da área de sociedade, que é o tarará, você vê uma coisa. Quando você vai no campus que é de uma biotecnologia, de uma coisa assim, você fica assim, caralho. É o jeito que a gente trata a sociedade e é o jeito que a gente trata o que dá dinheiro. Basicamente é isso, assim. Você vê um campus fudido, como que se trata a sociedade mesmo. Você vê um campus que é um campus, sei lá, de medicina, que é a forma que a gente trata, que é o que dá dinheiro, aí você vê a diferença de trato. E é assim no campus, nos dois, e é assim na vida. Você trata a sociedade do jeito que der. Você trata o sociólogo do jeito que der. Porque o pensamento social, ele não importa. Para que pensar a sociedade? Para que pensar as relações de mundo? Para que pensar os significados da vida? Para que pensar as questões que são produzidas pelo viver em sociedade? Qual é a utilidade das ciências sociais? Então, o Brasil tem, inclusive, uma dificuldade enorme para compreender o que é a ferramenta das ciências sociais. É por isso que a gente caminha e a gente retrocede. A gente corre, o cachorro correndo atrás do próprio rabo. Claro! A gente não recorre à ferramenta que tem utilidade para compreender o pensamento social para sanar algumas questões. A gente ignora, a gente faz de conta que não existe. A gente não dá valor. Mas para o que dá dinheiro, medicina, direito, que direito nem dá dinheiro assim, tá? Só para dizer para vocês aí que tem 700 mil alunos numa sala de direito, sai de um... não vou falar sobre isso, que eu vou acabar ofendendo pessoas. Mas enfim, medicina, tarará, aí você dá total valor. Por quê? Cash, money, dinheiro. E a sociedade deixa. Então, assim, essa academia que fala do Marx, talvez nem seja tanto assim, filho. Mas você só vai saber se você estiver na academia. Então, se inscreve, não para de escutar o que essas pessoas falam para você sobre a faculdade. Para de criar uma coisa que não existe. Senta a sua bunda na cadeira, organize um cronograma de estudo, estuda pro Enem, passa no vestibular, consegue um bom emprego, ganha um bom dinheiro para viver, você não vai ficar rico, você não vai ficar milionário, você não vai fazer nada disso, consegue um bom dinheiro para viver, estrutura a sua vida, aposenta sua mãe, aposenta seu pai, dá uma dignidade para eles e vai vivendo a vida. Para de achar que você vai ficar super... Eu tô falando isso de novo no final de outro vídeo, porque é uma coisa que me incomoda muito, na verdade, assim. Me incomoda bastante. Pensa que tem pessoas que estão dizendo para você que a educação não presta.
Essas mesmas pessoas que estão dizendo para você que a educação não presta, são as que estão te vendendo o curso e que estão dizendo para você ficar milionário. Só pensa nisso, só vê isso, essas duas coisas e pensa. Olha para essas duas coisas e fala assim, caralho, será que, peraí, tem um monte de gente aqui me dizendo que a educação não presta, que faculdade é isso, que faculdade é aquilo, que a educação no Brasil é isso, que a educação no Brasil é aquilo. Mas essas mesmas pessoas, elas pagam R$4.000 numa escola pro filho. Então, peraí. Essas pessoas que estão dizendo para mim que a faculdade no Brasil não presta, elas estão pagando R$4.000 pro filho passar numa faculdade pública? Essas mesmas pessoas que estão dizendo para mim que eu tenho que comprar o curso deles para eu ser milionário, estão querendo que o filho seja desembargador? Estão querendo que o filho seja deputado? Ocupe um cargo público para ter estabilidade e ganhar dinheiro a vida inteira? Ué, o que você quer para mim, você não quer para seu filho? Será que essa conta fecha? Então pensa nisso, cara. Pensa nisso. Só observa, vê, enxerga e pensa. Pessoas estão querendo tirar de você um direito que é seu, que é o de se educar, que é o de compreender, que é o de ocupar um lugar que tem que ser seu. A universidade pública, ela tem que ser sua. Ela não tem que ser de quem tem dinheiro. Você tem dinheiro para pagar 4 mil... Desculpa eu falar isso aqui para você agora, mas eu vou falar. Você tem dinheiro para pagar R$4.000 no colégio, paga uma faculdade particular. Não vai para a pública, não. Você paga R$10.000 para sua filha passar na federal, paga a medicina na particular para ela. Você tem dinheiro suficiente para pagar uma universidade particular, então paga. Não vai para a pública, não. Pública é para quem não tem dinheiro. Era para ser. Né? Era para ser, mas não é. Porque vocês gastam um monte de dinheiro para o filho de vocês estudar na universidade pública. Hã? E a gente estuda numa escola pública a vida inteira, não tem condição de estudar numa universidade pública, porque não tem como competir. Tá ligado? Então, vai para particular, filho. Você tem dinheiro. Sai da universidade pública. Você, inclusive, você não é tão contra o Estado. Por que você não estuda na universidade particular? Você não é tão contra o Estado mínimo. É o Estado mínimo que você quer. Mas aí, para a faculdade, você quer o Estado máximo para o seu filho, né? Estudar. É o Estado mínimo que você quer. Mas para proteger você quer a polícia rondando seu condomínio o tempo inteiro. Mas você quer o Estado mínimo. Paga uma segurança privada. Você não quer o Estado mínimo? Você não quer tanto o Estado mínimo? Por que você reclama tanto da segurança pública? Você não quer o Estado mínimo? Paga segurança. Tá aí teu Estado mínimo. Aí isso tu não quer, né? Então, olha só. Acabei falando um monte de coisa que não tinha nada a ver com o conteúdo do vídeo, né? Mas vamos voltar aqui para a centralidade do vídeo. Então, Marx responde uma pergunta da filosofia de sua época, e depois de responder essa pergunta da filosofia de sua época, ele produz uma outra questão. As relações de poder entre classes produziram, historicizado um processo, as relações de mundo dadas as condições materiais que nós temos hoje. Mas peraí, e o sujeito, o indivíduo? Ele está tão condicionado assim a essa estrutura, de modo que ele não consiga operacionalizar a sua vida? Então ele produz uma outra pergunta, uma lacuna. Quem posteriormente a ele procura responder essas questões? Pierre Bourdieu, vamos pensar a noção de agência, a subjetivação do Foucault, o paradoxo da subjetivação, que é um liberal, né? Para você, Michel Foucault, ele é um liberal, tá? Você é maluco. Para de ser louco, cara. Você está criticando o Foucault, falando como se o Foucault fosse... Porque tem um monte de papangu que critica o Foucault como se ele fosse de esquerda. Mas, enfim, né? Não era essa minha... Perdão, acabei ofendendo você. Se eu tiver ofendido, era essa a minha intenção mesmo. Então, ele responde uma questão, mas ele produz uma outra pergunta, que é, será que os indivíduos, dadas as condições materiais da vida social, dadas as relações de poder reconhecidas entre classes, dadas uma subjugação de uma classe a outra a partir de uma relação de dependência e de venda de força de trabalho, será que esses mesmos indivíduos que estão aqui, eles não conseguem operacionar, eles são subjugados integralmente a essa estrutura social? Aí, a noção de estrutura, hábitos e prática em Pierre Bourdieu para compreender o subjetivo, porque o Marx, ele responde uma questão. Olha o movimento filosófico. Ele responde uma questão, mas a resposta dele produz uma outra pergunta. E depois dele, pessoas vão vir para responder. E vai ser o tema do próximo vídeo, tá? Curte, comenta, compartilha esse vídeo, fica aqui, ativa o sininho e... Teu covarde.